Então, a gente está falando sobre transistores bipolares, né? Os transistores bipolares, eles são formados por duas junções PN, então ele pode ser NPN ou PNP. A gente viu que as principais aplicações dos transistores bipolares podem ser em circuitos digitais ou circuitos analógicos. Se eu for utilizar em circuitos digitais, eu tenho que colocar ele numa determinada polarização, né, numa região de polarização, e a região de polarização utilizada nos circuitos digitais ou em chaveamento é a saturação e o corte. E os circuitos analógicos, né, uma das aplicações principais são os amplificadores, que é a parte da matéria que nós estamos vendo agora. E aí eu preciso polarizar o transistor na região ativa para que ele possa operar de maneira analógica, né, para não ficar só no chaveamento. Como é que eu polarizo o transistor? A polarização do transistor ela é feita através, né, da colocação de tensões, de uma tensão na base, né, que junto com a tensão de coletor, que é que está aqui, e a tensão de emissor, né, essas três tensões aqui combinadas vão polarizar o transistor numa determinada região, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o transistor saturar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma polarização mais forte aqui na base, de maneira que a junção base-coletor fique polarizada diretamente, a junção base-emissor também fique polarizada diretamente, e aí vai passar uma grande quantidade de corrente através das junções, como se fosse uma chave fechada. E aí, se eu retirar esta polarização da base aqui, esta corrente ela é interrompida, e aí eu passo a fazer com que ele entre na região de corte. Ou seja, se agora na minha polarização de base eu tiver uma tensão menor do que a do coletor e do emissor, as duas junções ficam polarizadas reversamente, e aí o meu transistor entra na região de corte. Então, corte e saturação é feito dessa maneira. No caso da região ativa, a minha intenção é fazer o quê? É fazer com que este potencial aqui seja um potencial maior do que o potencial da base, de maneira que essa junção base-coletor fique reversamente polarizada, mas a junção base-emissor fique diretamente polarizada. Então, se eu tiver essa junção reverso e essa junção aqui direto, eu consigo colocar o transistor dentro da região ativa, que é a região que a gente opera com os amplificadores. Tá? Para eu fazer, né, essas configurações, tanto de chaveamento quanto da forma da região ativa, eu vou precisar de algumas configurações com resistores. A primeira configuração que a gente estudou é que a gente só tinha um resistor aqui, esse resistor R2 ele não existia, então a polarização ela se dava através de um resistor de coletor, às vezes de um resistor de emissor, mas normalmente isso aqui ia por terra, e desse resistor de base. E aí, calculando adequadamente, né, o valor dele, a gente consegue ter uma corrente de base, de forma a colocar o transistor dentro de um VCE, né, e um IC que estejam ou dentro da região de corte, ou dentro da região de saturação, ou na região de corte, ou na região ativa. Então, o grande objetivo da polarização é a gente conseguir, através desses potenciais, gerar uma corrente de base que, refletida aqui, né, que gera uma corrente coletor, que gera um VCE, que vai estar dentro da região ativa do meu componente. E aí a gente viu que existe uma coisa chamada reta de carga, onde eu posso traçar aqui a tensão entre coletor e emissor do meu circuito e a corrente de coletor. E a gente viu que o meu transistor ele tem curvas características nessas regiões que são feitas, podem ser levantadas em laboratório. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui.
E a gente viu que para uma determinada corrente de base, à medida que eu vou variando o VCE, eu tenho uma variação de C, e as curvas elas são mais ou menos assim, né? Então, cada uma dessas curvas aqui é para um IB diferente, que gera um IC diferente por conta do beta, né? E essa é a curva do componente. Quando o componente está trabalhando dentro de um circuito, ele precisa atender também as equações do circuito. Portanto, o meu circuito, né, principalmente aqui, né, esse pedaço aqui que tem o IC e o VCE, eu posso traçar uma coisa chamada reta de carga, onde eu pego primeiro, né, um ponto extremo, que seria VCE igual a zero, ou seja, o transistor operando como uma chave fechada, eu vou ter a maior corrente que pode passar aqui. Essa maior corrente é chamada de corrente de saturação. É o meu IC, tá difícil aqui, meu IC de saturação. Tá? É a maior corrente que poderia passar no transistor neste circuito. De outra maneira, quando eu abro essa chave, né, eu entro no outro extremo, ou seja, a minha corrente cai para zero e, portanto, a minha tensão VCE é a máxima, ou seja, a tensão da fonte. Portanto, esse seria um outro ponto, o ponto extremo. Então, do ponto de vista de equação de circuito, eu tenho esses dois pontos extremos. Se eu passar uma reta ligando esses dois pontos, eu tenho o que eu chamo de reta de carga, né? Essa reta de carga é o conjunto de pontos possíveis de operação do meu transistor em termos de polarização nesse circuito de coletor emissor aí, tá? Quando essa reta de carga cruza uma das curvas, aí eu tenho o ponto de operação do meu transistor. O ponto de operação do meu transistor, ele é chamado de ponto quiescente, né? E ele vai indicar onde que o meu transistor está estacionado, tá? Como é que ele vai ficar parado em termos de polarização. Qualquer variação de sinal que eu colocar, esse ponto quiescente, ele pode vir para cá ou para cá, à medida que eu aplico um sinal na entrada do meu transistor. Mas na ausência de qualquer sinal, ele fica paradinho nesse lugar aqui. Óbvio que esse ponto quiescente eu coloquei aqui no meio, mas ele pode ser ajustado através da corrente de base, né, que é dado por esse resistor aqui. Então, ele pode ser ajustado para ser colocado em qualquer ponto. E aí, se eu coloco ele mais próximo desta região aqui, eu estou fazendo ele para saturação. Se eu coloco ele mais próximo desta região aqui, eu estou fazendo o transistor ir para o corte. Então, o ideal, quando eu estou operando com amplificadores, é eu fugir desses dois extremos e o ponto, vamos dizer, mais equidistante aí, o melhor possível seria quando o meu VCE é igual a VCC sobre 2 e quando o meu IC é igual ao IC de saturação por 2, né? Seria o equivalente aí. Então, colocando esse ponto, né, ou ajustando esses resistores para colocar esse ponto no lugar que eu quero, eu levo o transistor para o corte, saturação ou para a região ativa. E aí a gente viu como que a gente fazia isso no corte e na saturação, né? Isso já foi explicado, não vou retomar. E a gente chegou na polarização para a região ativa. A gente viu que a gente pode polarizar também, né, só com o resistor, mas o circuito mais utilizado é o circuito chamado polarização por divisor de tensão, que é aquele que tem esses dois resistores de base em conjunto. Então, eu tenho aqui o R1, né, e o R2. E essa polarização, ela visa dar uma maior estabilidade ao ponto quiescente, né? Estabilidade em termos de temperatura, principalmente, para que ele não fique flutuando, né? Porque ele precisa, se eu quiser ter, né, uma operação mais estável, eu preciso com que ele fique o mais fixo possível, tá? Então, essa polarização por divisor de tensão nós já estudamos, nós já, inclusive, aprendemos a calcular esses resistores, eu não vou recordar isso, está tudo gravado lá, se vocês quiserem, vocês podem recordar. E aí a gente viu que, uma vez que o transistor esteja, né, projetado adequadamente, R1, R2, RC e RE, para ele ficar na região ativa, no melhor ponto de operação, agora eu posso aplicar um sinal analógico na entrada
e aí a gente viu que esse sinal, na saída, ele é amplificado. E se eu tiro ele no coletor, né, do coletor para o terra, a gente viu que existe uma amplificação com inversão de fase. O transistor ele apresenta um ganho para o sinal, ou seja, ele aumenta o sinal, mas o sinal de saída ele é invertido 180 graus de fase em relação ao sinal que está entrando nele. Isso em termos práticos, né, se a gente pensar em termos de amplificador de áudio, isso não afeta o que a gente ouve, só atrasa um pouquinho, mas isso nem é perceptível, né? Então, é como se a gente estivesse escutando o sinal certinho, sem nenhuma distorção. Para que não haja distorção, né, sabendo que a junção base-emissor, né, é uma junção PN, e a junção PN ela tem uma curva exponencial, a gente precisa trazer, né, essa alteração para um pedaço da curva dessa junção PN, que seja, aqui seria a curva de um diodo, né? Se eu operar numa grande região, aqui numa faixa de operação de VBE muito grande, a gente vai operar numa região não linear da curva. Então, o ideal é a gente pegar um pedacinho dessa curva aqui, é como se eu tivesse aqui uma lupa, né? E esse pedacinho da curva, né, na hora que eu amplifico aqui, ó, ele parece uma reta. E aí a gente vai fazer com que o meu VBE varie pouco, de forma que a variação de VBE se transforma em variação de C de uma maneira linear. Se eu consigo fazer isso, né, se eu consigo ter esse cuidado aí de operação, o meu amplificador ele não vai distorcer o sinal de entrada. Se eu coloco triângulo, sai triângulo. Se eu coloco quadrado, sai quadrado. Se eu coloco senoide, sai senoide. Se eu coloco uma voz humana, sai a mesma característica de voz humana, sem distorção na saída. E aí a condição para que isso aconteça é que eu faça com que essa variação seja pequena, e eu chamo de amplificador de pequenos sinais, que é o que a gente está estudando, tá? Então, essa configuração aqui, tudo que nós estamos falando, vai valer quando eu estou em torno dessa região linear de operação. Muito bem, uma vez que a gente esteja na região linear de operação, a gente pode começar a fazer alguns cálculos, e o cálculo mais importante é o cálculo de ganho, né? Ou seja, um amplificador, eu preciso... a função principal dele é fazer com que um sinal entre fraco na entrada e saia forte na saída. Então, o parâmetro, talvez o mais importante de um amplificador é o ganho, e aqui eu estou colocando o ganho de tensão, que seria o quê? A tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Se a tensão de saída é o dobro da tensão de entrada, o ganho é 2. Se a tensão de saída é o dobro da tensão de entrada com inversão de fase, o ganho é menos 2. Então, o sinal negativo só indica inversão de fase, o valor realmente de amplificação é o valor absoluto deste ganho, tá? E aí, o meu grande desafio é, a partir desse circuito, desse conjunto de coisas que eu tenho aqui, de componentes, né, como é que eu calculo este ganho? Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisou transformar esse transistor em componentes que eu já conheço, como resistores, né, fontes de corrente. A gente não abordou aqui, mas dá para transformar ele também em capacitores, em capacitâncias, né? Então, o que a gente quer fazer é a gente ver de que forma que o meu sinal alternado, que está entrando aqui no meu circuito, ele enxerga todo esse circuito aqui até ele chegar na saída, sendo que a minha saída é aqui em cima do RL, né? O meu tensão de saída que eu estou pegando é daqui para o terra. Nessa configuração aqui, se vocês repararem, o sinal de entrada ele está entrando na base, né, em relação ao terra, e está sendo extraído da saída em relação ao terra. Portanto, o terra, que é o comum entre os dois, é o que vai dar o nome para essa configuração. No caso dessa configuração, como o meu capacitor está ligado para o terra, aliás, do ponto de vista de corrente alternada, ele faz um curto-circuito para o terra, e ele está ligado no emissor, então o emissor está ligado no terra. Então eu vejo que eu aplico o sinal da base para o terra e retiro o sinal do coletor para o terra. Por isso que ele é chamado de amplificador em emissor comum.
quem é comum a entrada e a saída é o emissor. Tá? Então, para eu conseguir fazer esse cálculo aqui, eu tenho que pensar, né, como se fosse um sinal alternado. Né? Imagino que eu seja um sinal alternado, o que eu enxergo nesse circuito? Então, a primeira grande transformação que eu preciso enxergar aqui é todos os capacitores, do ponto de vista de corrente alternada, eles se transformam em curtos-circuitos. Né? Então, esses três capacitores vão se transformar numa conexão, né, que pode passar por eles aqui do ponto de vista de corrente alternada. Do ponto de vista de corrente contínua, eles são circuitos abertos, de maneira que a polarização não seja afetada pelo meu gerador e nem pela minha saída. Né? Eu faço um cálculo de polarização, coloco ele naquele ponto quiescente, e agora aquele ponto quiescente ele vai variar em função só do sinal de entrada, mas não dos outros parâmetros, né, como resistores que eu estou adicionando. A primeira coisa que eu preciso fazer para poder analisar é transformar, né, como eu disse, esse transtorno em algo que seja mais fácil de eu lidar do ponto de vista de equações de circuito. Então, o que a gente viu é, trabalhando na região, né, de pequenos sinais, na região linear, a gente pode perceber que do ponto de vista de corrente alternada, o meu transistor ele tem um resistor de emissor, né, que é o resistor que liga a base para o emissor aqui, que eu chamo ele de RE linha. Esse resistor ele não existe na prática, né, se eu abrir um transistor não tem um resistor lá dentro, ele é um efeito que aparece em função da aplicação de um sinal alternado no meu transistor. Então, esse parâmetro ele pode ser calculado, a gente já viu como é que ele é calculado, ele é 25 milivolts dividido pela corrente de polarização aqui do meu emissor, que passa aqui no RE. E aí, a partir desse valor, eu tenho dois modelos que nós estudamos, que é o modelo π e o modelo T do meu transistor. Então, cada um desses modelos vai utilizar esse resistor de emissor numa determinada conexão, né? E aí a gente pode, a partir disso, transformar esse circuito aqui num circuito um pouco diferente. Então, do ponto de vista de corrente alternada, há uma coisa que eu esqueci de falar, né? A minha fonte de alimentação, do ponto de vista de corrente alternada, ela é ligada para o terra também, né? Eu posso considerá-la um curto-circuito para o terra. Então, nas últimas aulas, né, a gente parou exatamente nesse ponto, né? Como é que eu transformo esse circuito aqui do ponto de vista de corrente alternada? Então, esquece um pouquinho esse pedaço aqui e vamos olhar aqui para dentro. O sinal entrou aqui, o que ele enxerga? Nesse ponto aqui eu tenho um resistor que está ligado para VCC, que está ligado para a terra. Portanto, é como se eu tivesse o resistor ligado direto no terra aqui. O meu R1 vai para a terra. O R2 já está ligado para o terra, então o R1, do ponto de vista de corrente alternada, ele está em paralelo com o R2. E é muito interessante, porque do ponto de vista de corrente contínua, ele não é exatamente em série, né? Mas a gente pode considerar praticamente em série com o R2. Então, em corrente contínua, R1 e R2 estão em série, né? Uma aproximação, e R1 e R2, do ponto de vista de corrente alternada, estão em paralelo. E este resistor de emissor aqui, o RZ', ele aparece projetado na base por um fator beta. Então, eu tenho aqui, né, ele está ligado num capacitor, esse capacitor está para o terra, portanto, esse terminal dele aqui vai direto para o terra. E, como ele está refletido na base, ele vem com o fator beta, que é o beta o ganho de corrente do meu transistor. Esse resistor RE, do ponto de vista de corrente alternada, está em paralelo com o curto-circuito, então ele some, ele não participa, né, desse novo modelo. E aí a gente chega no coletor. No coletor eu tenho um resistor RC ligado para a terra, este resistor aqui, e um resistor e um capacitor aqui que também faz, né, um curto-circuito para RL, e o RL também está para a terra. Eu quero pegar a tensão de saída aqui, aí eu vou colocar ela minúscula aqui, que é do ponto de vista de corrente alternada. Então, aqui está a minha tensão de saída. Como a entrada da base, né, e a saída, elas são interligadas, vamos dizer assim, né, elas são relacionadas pelo ganho de corrente, né, se está entrando aqui uma corrente IB, esta corrente IB vezes o beta está produzindo uma corrente C. E essa corrente C só depende do IB, portanto,
é por isso que a gente fala que é uma fonte de corrente. Ela não tem uma outra, é uma fonte de corrente dependente, né? Mas uma vez que eu fixe a corrente IB, essa corrente ela não varia, ela não depende de outros valores, a não ser o valor IB. Então, dessa maneira, eu consigo transformar um circuito que é complexo, né, de ser analisado na forma que está aqui no slide superior, para uma forma mais simples de analisar, onde eu tenho vários resistores em paralelo, uma única fonte de corrente, com também outros resistores em paralelo. E a partir disso a gente começa a extrair alguns parâmetros. A gente viu que o primeiro parâmetro que a gente consegue calcular é o ganho de tensão. E o ganho de tensão nesta configuração, ele é dado, né? Eu não vou fazer essa análise de novo, quem quiser assista novamente a aula lá. É RCzinho dividido por RE linha. RCzinho é a resistência equivalente vista pelo coletor. Qual que é a resistência equivalente que o meu coletor enxerga aqui? Ó? Aqui está o coletor, né? Aqui é a base, o emissor está na terra. O coletor ele enxerga o quê? Ele enxerga dois resistores em paralelo, que é o RC em paralelo com RL. E dividido por Rzinho linha a gente já aprendeu a calcular, né? Então é só fazer o cálculo que a gente já sabe fazer. Então a expressão ela se reduz, né, a uma coisa muito simples, né, a expressão de ganho. E aqui a única coisa, observação que eu faço, que no caso do livro, né, que eu utilizo, isso não é evidenciado, é que como o sinal de saída ele tem a fase invertida em relação ao sinal de entrada, eu coloco um sinal negativo aqui, tá? O Malvino não coloca, tudo bem, mas na hora que você for desenhar o sinal, lembre-se de fazer o sinal negativo. Isso aqui é uma coisa que uma boa parte das pessoas às vezes esquece, né, na hora de fazer os cálculos e desenhar o sinal, tá? Então, isso aqui é uma forma, né, já é o parâmetro, que é o parâmetro de ganho de tensão. E aí a gente estava vendo, nós paramos exatamente, né, nesse ponto, né, o último exercício que nós resolvemos foi um exercício de ganho, e aí a gente viu o seguinte, uma vez que eu tenha o ganho de tensão, né, o ganho de tensão, como ele é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, então, assim, o ganho de tensão, ele também é aquela expressão de cima é para esse circuito específico do amplificador emissor comum, mas a definição mais geral de ganho é tensão de saída pela tensão de entrada. A tensão de saída que eu estou pegando é a tensão em cima do RL, a tensão de entrada que eu estou pegando, isso aqui é importante, né? Se você está assistindo Netflix, para agora, porque isso aqui é de tudo que eu falei, se você não entendeu nada, você guarda isso aqui. A tensão de entrada é a tensão aqui, ó, né? A tensão na base do meu transistor. Todo esse cálculo que nós fizemos nesse circuito equivalente aqui foi a partir de uma tensão que é esta tensão aqui. Ó. Eu estou considerando o meu Vin neste ponto, que obviamente, como ele está em paralelo, né, os outros dois resistores, é o mesmo, inclusive, para cá. Né? Seria a tensão em cima desses três resistores que estão em paralelo. Isso aqui é importante. Tá? Importante porque até a aula passada, a gente estava admitindo que o meu gerador de onda estava ligado diretamente à minha base. E hoje nós vamos ver que não é bem assim, nós temos uma coisa chamada impedância de saída do gerador, que é o que vai mudar um pouco a nossa visão hoje, tá? Mas até a aula passada a gente estava vendo dessa forma, né? Se vocês olharem aqui esse circuito, ó, ele está ligado diretamente aqui na minha base. Portanto, a gente estava admitindo que a tensão de entrada era a tensão do gerador, tá? Mas a tensão de entrada não é a tensão do gerador. A tensão de entrada é a tensão que está aplicada na base. Se houver um resistor aqui entre o gerador e a base, eu preciso fazer agora um divisor de tensão para saber quanto que sobra para a base. Que é essa grande diferença que a gente vai começar a ver na aula de hoje, tá?
Então, basicamente é isso. Então, se eu tenho, né, se eu consigo calcular o ganho através dessa expressão aqui de cima e eu tenho a tensão de entrada, para eu obter a tensão de saída é simples, né? A tensão de saída é simplesmente o ganho de tensão vezes a minha tensão de entrada. Estou colocando aqui, desenhando esse V aqui esquisito aqui, porque é mais fácil de desenhar, mas é um V minúsculo, tá, pessoal? Que toda letra minúscula significa sinal alternado, toda letra maiúscula significa sinal contínuo, que é só por facilidade, tá? Ó, eu tentei fazer aqui uma revisão desde o Big Bang lá do transistor, mas obviamente, né, o nível de detalhe não. Se você não entendeu alguma coisa, assim, que precisa de uma equação, alguma coisa assim, peço que assista as outras aulas e está tudo bem detalhado nas outras aulas, tá bom? Só para a gente poder ter um contexto aí para continuar.